O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, esta é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar um pouquinho, uma breve reflexão. Queridos irmãos, com a graça de Deus, nós estamos aqui nesta igreja participando desse momento por causa do sangue derramado, por causa dos mártires. Se não fossem os mártires, nós não estaríamos aqui. Então não adianta nós falarmos palavras bonitas, não adianta lindas liturgias, vestes bonitas, se não tiver essa entrega, né? Então o martírio, aquele que encontra o martírio, é aquele que fez uma entrega verdadeira a Jesus, a Deus. Seguiu Jesus, né, de perto. Então, na primeira leitura de hoje, nós vemos o início da perseguição dos cristãos, né? Então, os primeiros diáconos aqui na leitura, Estevão, onde ele foi martirizado, foi apedrejado, né? Mandado por Paulo, né? Olha que interessante, Paulo de Tarso foi aquele que mais, né? Um daqueles, né? Que mais perseguiu a igreja no seu início, e ele sofreu esse martírio a mando de Paulo de Tarso. Então foi o primeiro mártir. Nesse martírio, olha que bonito, como é interessante, né? A vida da igreja. Através desse martírio, desse sangue derramado, né? A igreja, ela cresceu. Olha que interessante, como a Páscoa acontece. A Páscoa acontece. Nós estamos no tempo pascal. Através da morte, olha que o paradoxo, né? Através da morte, a vida acontece. Então, através da morte de Estevão, o que aconteceu na igreja? Filipe, um outro diácono, né, por causa da perseguição que estava tendo, precisou sair ali daquele lugar de Jerusalém e ir para outros povos. Foi para a região de Samaria, onde começaram a evangelizar, tão fora daquele território. Era isso que Jesus queria. Jesus queria que seus discípulos fossem para todos os povos. Não ficasse só ali em Jerusalém, mas fosse para todos os povos. E precisou do martírio de Estevão, a perseguição, para que isso pudesse acontecer. Então volto a dizer, é necessário, né?
o sangue, é necessário o sofrimento, é necessário a cruz para que a igreja sobreviva. E para que cada um de nós possa também aprender, crescer. Vamos entender um pouco melhor, através do Evangelho de hoje, onde Jesus diz para os seus discípulos, para aquela multidão, que eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, saindo do sentido literal da palavra, né? O que Jesus quis dizer é: se vocês realmente se entregarem a mim, vocês não precisarão de mais nada, porque Jesus basta. Deu para entender? É a entrega total, é o se desligar de todas as coisas desse mundo, é o não precisar de mais nada, né? Para ser feliz, é não ter mais medo, é o desapego total. Eu não preciso de mais nada nesse mundo para que eu possa ser feliz. Só Deus basta. Daí vem o sentido que não terá mais sede, né? Não terá mais fome. É o sentido de não precisar de mais nada, porque Jesus encontrou a Deus na sua vida, né? Entendam, aqueles que passam pelo martírio, é porque entregou tudo, não é isso? Não fez mais questão da sua vida, não tinha mais medo, o medo foi embora. Ele entregou totalmente a sua vida a Deus. É por isso que chegou a esse ponto máximo, né? De entregar a vida pelo irmão, pela igreja, pela causa de Jesus. Nesse sentido que Jesus vem colocar, né, essas palavras, que não precisará mais se alimentar, não precisará mais beber, porque Ele basta. Queridos irmãos, é bom que cada um de nós possa entender realmente essa verdade, né? E buscar colocar em prática na vida, no dia a dia. Se nós entendermos essa proposta de Jesus, esse mundo será bem diferente, né? Quando nós conseguimos encontrar Jesus, quando nós realmente o seguimos, nós conseguimos viver, ter vida, e vida em abundância, né? Porque nós deixamos de correr, deixamos de fazer as coisas que todo mundo faz, né? Não nos prendemos mais às coisas desse mundo. Daí nós conseguimos viver, ter vida, né? Então é importante nós colocarmos aquele que corre nesse mundo. Aquelas pessoas que estão correndo nesse mundo, elas estão mortas. E aquelas que param e começam a entregar a sua vida a Deus, ao próximo, começar a se preocupar com o outro, né? E deixar de se preocupar consigo mesmo, este se encontra, este tem vida, esse consegue viver e levar a vida ao outro, ao seu irmão, né? Então somente aquele que se aproxima de Jesus, aquele realmente que consegue dizer sim a Ele, esse vive, esse vive. Então busquemos, meus irmãos, entender a palavra de Deus. Sei que hoje nesse mundo, né, tudo leva a nos conduzir a caminhos diferentes, né? As coisas que Jesus nos ensina para esse mundo é tudo loucura. Então o que eu estou falando agora para muita gente é bobagem, loucura.
não conseguem entender essa verdade, né? E fazer mudança de vida, de comportamentos, né? De atitudes. Então vamos procurar dar testemunha. Não adianta, como eu disse, ficar falando que nem eu estou aqui, né? É importante dar testemunho, né? Para que assim as pessoas possam acreditar em nós. E cuidado, viu? Muito cuidado. Que quando a vida de cada um de nós, cada um de vocês, começar a ocorrer tudo bonitinho, de acordo com o que cada um de vocês deseja, aí tome cuidado, porque certamente você não está agradando a Deus, você está agradando as trevas. Cuidado, porque aquele que segue o caminho do Senhor, ele é perseguido. Então, se você não sofrer algum tipo de perseguição, olha, você não está fazendo aquilo que Jesus deseja, aquilo que Ele quer. Ficou claro isso? Então vamos examinar a nossa vida. O dia de vocês não significa ser perseguido por uma outra pessoa, significa ser perseguido pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados. Então de repente você acha que está indo bem, agradando a Deus, e livrou de um erro, de uma falha. De repente aquele erro, aquela falha pode voltar e volta mais forte do que estava antes. Essa é a perseguição. Então se você não sofrer nenhum tipo de perseguição, né? Então aí você tem que tomar cuidado, porque você não está agradando a Deus, mas está agradando a Ele, ao outro, às trevas, né? Então vamos parar sempre, como eu sempre digo, nós temos que parar sempre a nossa vida, avaliarmos sempre a nossa vida, a nossa conduta, a nossa caminhada, né? Ser humilde, viu? Bastante humilde, simples, colocar o pé no chão mesmo, para saber se nós estamos realmente agradando a Deus ou procurando os nossos interesses, as nossas vontades, né? Os nossos desejos, querendo aparecer, ser melhor do que o outro, né? Nos enganando, né? E achando que estamos enganando a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Queridos irmãos, vamos seguir o folhetinho, quem tem o livrinho, né? As preces. Vós fostes a serva fiel do Senhor,